tudo bem? Aqui é o Nico, PJM Violência, e eu sou designer no Wonderful. E no curso de verão eu vou ser orientador de vocês em algumas aulas, mas hoje eu tô aqui para ensinar vocês um pouquinho sobre o design dark. Mas iremos nos encontrar em algumas próximas aulas sobre outros tipos de conteúdo gráfico, sabe? Manipulação, vetor e outras coisas. Mas hoje eu pretendo ensinar todas as técnicas básicas para fazer uma capa dark bonita, elegante e muito charmosa. Eu confesso que fazer esse vídeo foi um processo extremamente longo e muito trabalhoso, mas é essencial para o seu progresso na edição de capas darks e semelhantes, tá bom? Então não deixe de assistir tudo, mas assista no seu tempo e vá anotando o que você acha importante, tá bom? É isso, vamos para o tutorial. Começar procurando os materiais essenciais para a nossa capa. Eu uso o Pinterest como minha principal fonte de recursos para edição e eu deixarei no link da descrição uma pasta com um monte de recursos, que é a minha pasta de recursos, mas você pode ficar à vontade para usar o que quiser dela, de verdade mesmo. Mas é isso. Eu recomendo que você leia bastante a ficha do pedido, ou se você vai fazer por conta própria, mas de qualquer forma eu recomendo que você leia bastante as informações, ou que tenha muito em mente o que é que você vai fazer. Tipo, desde cenário, personagens, posição dos personagens, tudo isso você tem que ter muito bem elaborado na sua cabeça para poder você seguir uma ideia base, mesmo que ela não esteja no papel, você possa seguir algo idealizado. Então, mais ou menos é isso. A busca de materiais é algo que cansa bastante e eu acredito que seja algo que leve até mais tempo do que a própria edição em si, mas é algo muito importante no processo criativo e no processo de montagem. Mas é isso. Você não precisa necessariamente trabalhar com montagem em capas dark. Às vezes tem algum personagem que já tem alguma foto, ou algum idol que já tem alguma foto na estética que você quer, e você pode usar essa foto sem problema nenhum. O que não pode é estar usando materiais de outras pessoas. Isso não pode não, e não é muito legal, né? Também, dependendo de como você usa, pode ser até considerado plágio. Então, não plagie os amiguinhos. Também é crucial que não basta ter os materiais, é importante saber como usá-los, né? E não se preocupe que eu e o pessoal do curso iremos te ensinar direitinho, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou acelerar esse vídeo na busca de materiais incessante que eu gravei, porque isso vai tomar muito tempo de vocês. Mas basicamente é isso. Procurem os materiais adequados e bonitos e charmosos, e o que você acha que combina mais com aquilo que você pensou e tal. Mais ou menos é isso. Não tem muito segredo, não. Então, procure e deixe salvo que daqui a pouquinho eu vou te ensinar a como usar. Mas também deixarei outra dica muito legal para quando a gente quer procurar uma coisa muito diferente e que você não tá encontrando essa coisa em canto nenhum, nem no Pinterest, nem no Tumblr, nem no Freepik, nem no DeviantArt, em canto nenhum, você não tá encontrando essa imagem. Vou também ensinar uma técnica muito legal que às vezes eu uso, não é sempre, mas funciona bastante. A minha dica é você entrar no seu WhatsApp e nessa Meta AI, ou também pode ser no ChatGPT ou qualquer outro chat inteligência artificial que você tiver. E você vai escrever algo parecido com o que eu escrevi aí. Me ajude a encontrar uma descrição do personagem com palavras-chave. Ele vai te dar uma lista de palavras-chave e você vai procurar seguindo essas palavras-chave que ele te deu. Porque às vezes você pode estar digitando algo muito extenso e não, por isso não está aparecendo, ou você pode estar digitando algo que não é exatamente assim. Ele vai te dar outros pontos de vista. Mas, no meu caso, a Meta, ela confundiu o que eu tinha dito e me deu uma imagem gerada. Eu não quero uma imagem gerada por IA. Eu quero palavras-chave. Então, quando ela te der as palavras-chave que você pediu,
Ela também vai te dar algumas plataformas que você pode buscar, mas eu sugiro que você copie e cole ou no Pinterest ou no Google, que são onde eu encontro essas imagens específicas com mais rapidez. Aqui eu tô mostrando rapidamente a ficha que eu fiz. Ela é uma ficha imaginária, obviamente. Eu criei apenas para a gente ter uma ideia do que a gente vai criar. Mas bom, é isso. Começando realmente o nosso tutorial, eu vou estar mostrando aqui o tamanho de tela que eu gosto de usar, porque pra mim é um tamanho bom e é um tamanho que funciona pra mim durante o meu processo de edição. Mas você pode usar o tamanho que você está acostumado a editar ou qualquer outro. Esse é um tamanho que eu recomendo bastante porque ele não mexe muito na estrutura do pincel e você pode trabalhar com um pincel enorme, com uma bolinha enorme. Ou pra iluminação isso é ótimo, entendeu? Então, tipo, pra mim esse tamanho é ideal. Porque se você, por exemplo, você pegar um tamanho extremamente grande, você não vai conseguir trabalhar com algo proporcional, sabe? Tipo, multiplicando aqui, fica algo extremamente grande. Uma tela com 3.000 pixels, você não consegue trabalhar com ela direitinho. Até porque o IBIS Paint mesmo te avisa sobre o tamanho da tela. E olha como esse pincel fica pequenininho. Não é muito legal trabalhar com telas extremamente grandes, mas isso vai de preferência de cada um. Eu prefiro uma tela média, que eu consiga trabalhar com ela no tamanho que eu escolhi. Mas, como eu disse, isso vai de cada um. Então é isso, gente, para começar nossa edição. Então, para começar, a gente dá uma última lida na ficha, ver todas as informações que a gente precisa. E eu gosto bastante de trabalhar com pastas. Então vocês vão ver ao longo desse tutorial que eu vou botar muitas pastas e eu irei nomear todas elas para poder a gente ter uma organização do que a gente tá fazendo. Mas é isso. A gente vai agora adicionar os materiais que a gente baixou, começando pelo fundo. Eu vou esticar essa imagem, mas ela não necessariamente precisaria ter sido esticada. Eu estiquei mais por questão de estilização, mas você não precisaria ter esticado a imagem. Na verdade, eu aconselho que não estique. Eu só estiquei porque eu realmente achei que fosse necessário. Então, é isso. Eu tô ajeitando aí com o pincel. Esse rodapé ele não vai aparecer, mas de qualquer forma, é mal de perfeccionista ajeitar esse pedacinho. Enfim, ajeitando aqui a pasta. Show! Bom, pra começar a gente vai fazer uma borda preta. Passei com o pincel e eu vou ajeitar ela no mover. Movendo pra baixo e a gente vai borrar ela. Tem duas dicas que eu gosto bastante de usar. O vidro fosco normal, pra deixar o aspecto de maior borrado. E eu gosto de usar o desfoque de lente pra deixar ela mais uniforme, para não ficar com aquelas pontinhas que o vidro fosco deixa. Para a montagem, eu já havia testado essas imagens antes de fazer esse tutorial, então, bom, Então, aqui, eu tô separando, certo? E na que eu separei para ser o de mim, percebam que tem um monte de nomes pela imagem. Eu também vou ensinar como tirar essas imagens, tá bom? Não é tão difícil quanto parece. Agora eu tô separando cada personagem pela sua respectiva pasta. E vamos fazer a montagem de cada um separadamente. Aqui, esticando a imagem pra ficar uma coisa proporcional. Parece que eu uso bastante essa ferramenta, mas eu não uso, tá? Eu gosto de usar a remoção de fundo IA para só me localizar melhor no que é que eu estou fazendo antes de passar no negócio que deixa a qualidade melhor, seja Remini ou qualquer outro aplicativo que normalmente o pessoal usa. Mas eu gosto de usar isso mais para me localizar melhor no que é que eu estou fazendo na montagem, para visualizar como é que ela fica com o fundo e tal, para ver se fica legal, ou se precisa trocar, algo do tipo. Então é isso, eu tô aqui esticando, estica, tenta usar o pincel especial, o que você achar interessante para poder ficar algo legal, bonito e proporcional. Recorta também a cabeça, né? Não tem muito segredo pra montagem não, gente. É muito teste, muito teste, muito teste, muito teste. Até você ver o
que é que fica legal, o que é que combina e o que é que não combina. Uma dica é que você use bastante a ferramenta de mover e o pincel especial, porque eles ajudam bastante a gente a localizar essa coisa de proporcionalidade. Mas se por um acaso você tá vendo que a sua capa, na sua montagem, você não tá vendo uma coisa legal, uma coisa que fique bonita, não insiste muito, troque a imagem, tá? Troque, porque às vezes até pode salvar a sua edit, entendeu? Então não insiste muito se você perceber logo de cara que não tá dando certo. Bom, basicamente o que eu fiz com o Jimin aqui, eu vou fazer a mesma coisa com o Jungkook e a gente vai organizar isso daqui na proporcionalidade bonitinho e tal. Então eu vou acelerar esse vídeo para não ficar muito longo, mas vocês vão ver aí o processo de como foi a montagem direitinho, tá? Qualquer coisa, vocês diminuem a velocidade do vídeo para poder ver os detalhes da montagem com mais calma, de como foi que ficou tudo bem organizadinho e tal. Vocês lembram que eu havia falado que eu já havia testado as montagens antes de fazer esse tutorial breve? Então, vou deixar aqui o vídeo dessa montagem que eu fiz antes de começar o tutorial para poder vocês terem uma noção de quantas imagens eu testei até eu achar essas que pra mim foram as que ficaram mais bonitas. Esse é um tutorial que foi baixado do Ibis Paint logo no começo da edição, então provavelmente não vai ter todos os detalhes muito bem explicados ou muito bem mostrados, mas dá pro gasto, né? Diminuam a velocidade do vídeo se for necessário para ver detalhes mais precisos que a velocidade não deixou muito claro, mas é isso. Recortando, movendo, estilizando. E é isso, até encontrar o que fica mais bonito e adequado. Então, depois da gente ter separado as imagens direitinho, ter feito a nossa montagem, a gente vai colocar agora os nossos overlays. Normalmente, a parte de iluminação eu deixo pro final, mas eu baixei esses para a gente ver como é que fica na nossa base pré-definida. Dependendo do overlay, você pode selecionar a opção remover branco da cor, que resolve. Mas no próximo vídeo, em que eu ensino mais sobre manipulações e técnicas de manipulação, eu vou ensinar outras técnicas que também funcionam para remoção de fundos de PNGs e alguns para overlays também, que funcionam bastante. Bom, para me organizar aqui, eu deixei esses overlays em pastas e coloquei tudo aqui na ordem que eu achei mais adequada. Posicionando aqui esse de fogo, pois o cliente pediu um incêndio em uma mansão ou em algum prédio, eu tô colocando aqui em alguma posição que eu acho que fique bonita. É algo que leva um pouquinho de tempo e paciência, mas dá certo. A gente vai estar posicionando aqui, na pasta, bem direitinho. Deixei isso aqui na pasta de fundo, porque depois a gente vai arrumar isso direitinho conforme a iluminação. Ajustar a cor. Vou puxar aqui para um azulzinho. Borrar. E mudar o modo de mistura. Pronto. Aí esse daqui a gente vai aumentar pra ver aqui como é que fica. E ajeitando aqui o brilho, apagando algumas coisinhas. E agora a gente vai pro título, pros textos iniciais que vai ter na capa, certo? A gente vai colocar aqui o título do autor que ele escolheu. A gente vai procurar uma fonte da hora e vai testando aí qual fonte combina melhor. Eu gostei muito dessa, na verdade, mas eu acredito, não sei se eu vou testar outra, mas eu gostei bastante dessa mesmo. E vou colocando aqui do jeitinho que eu acho que fica mais adequado para a estética dark. Nunca fontes muito cursivas, tá? Tente encontrar fontes mais na vibe mesmo da capa. Já que é dark, procure fontes mais na estética militar, na estética mais
letras maiúsculas, porque fontes muito cursivas não combinam muito, né? Não combinam muito com a estética. Mas às vezes coincide de alguma cursiva encaixar, mas não é sempre. Aqui eu usei a ferramenta de transformação livre para deixar o texto um pouco achatadinho e inclinado levemente para a lateral. Eu sugiro que vocês não tenham muito essa distinção de fontes, e se for usar muitas ou mais de duas, tentem colocar fontes semelhantes, não muito distintas. Eu sei que às vezes combina bastante algumas fontes diferentes, mas não tentem mudar muito, tá? Essa daqui é a fonte que eu gosto de usar para colocar o nome do autor e para os créditos meus e do projeto, que na maioria das vezes eu faço as capas. Aqui eu tô colocando a minha marca d'água num cantinho estratégico, né? Normalmente perto do nome do autor ou dos créditos, organizando os títulos, os textos, na verdade, em pastas, nomeados todos, para poder saber qual é a camada de cada um, respectivamente. Aqui agora a gente vai voltar lá na ficha para pegar a frase que o autor pediu e colocar aqui embaixo do título, normalmente. Aí você posiciona na melhor forma e que encaixar. Diminui o tamanho, escolhe uma fonte semelhante, ajeita direitinho, bonitinho pra dar pra ler, né? Que é importante que o título dê pra ler, que algumas fontes a gente às vezes não consegue ler direitinho o que aqui tá escrito. Nessa hora eu tinha me arrependido da forma como eu tinha feito aquele título inicial, então eu tô refazendo ele. Mas é isso, acontece, então tô aqui ajeitando o tamanho, bonitinho, e é isso. Eu sei que muita gente não gosta da técnica de fazer coisas por pasta, de organizar as edições por pasta, mas é uma técnica que funciona bastante para você não se perder nas camadas, porque são muitas camadas. Tipo, uma capa, você usa em torno de 40 camadas, 50 camadas. Olhe lá, se for uma Vetor, você usa uns 100 e tantas. Então, tipo, tentem se organizar por camadas e nomear cada camada direitinho com o que é que tem dentro dela, para você não se perder nas coisas que você está fazendo durante a edição. Bom, aqui agora a gente vai para a mágica. Desabilita a visibilidade do fundo e de outras camadas, deixa somente a dos personagens aí, para você ver. Salva essa camada com o fundo branco mesmo, não tem problema. E agora a gente vai para aplicativos para melhorar a qualidade dessas imagens e para remover objetos indesejados, como os nomezinhos, as manchas que tem. Eu vou estar utilizando o Snap Edit e o Remini. Então, aqui no Snap Edit, a gente vai na função de remover objeto e vai selecionar esses detalhezinhos que vem na imagem que a gente não vai precisar e também a gente não quer que apareça, né? Então, seleciona um por um que ele apaga. Pelo fato de eu estar gravando a tela, não vai aparecer a imagem quando eu aperto em concluir, mas eu salvei ela e logo após eu melhorei a qualidade dela. Então a gente salva e vai fazer a mesma coisa com o face do Jungkook. Então depois de fazer isso, a gente salva e volta lá pro Ibis Paint para poder a gente fazer outro negócio. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai apagar essa camada de baixo e adicionar a camada com qualidade em cima. Como essa camada aqui é com qualidade, ela tá muito grande, então tem que ajustar ela no tamanho da tela. Então, a gente ajusta no tamanho da tela e apaga o fundo com a lata de tinta. E viabiliza a camada da cabeça do face. Então, e faz a mesma coisa no outro. Ajusta no tamanho da tela, apaga a camada de baixo e remove o fundo na lata de tinta. Aí tu testa com os dois faces visíveis, pra ver se ficou legal e tal. E pronto. Aqui, agora eu vou melhorar os tons pra ficar algo mais ou menos do mesmo jeito, o tom de cada um. No JK eu vou ajeitar essa bordinha da cabeça pra se juntar com o corpo, né? Ficar algo mais proporcional, né?
E também vou mudar os tons para ficar algo mais mesma cor, não ter tanta distinção. Basicamente aqui são detalhes prévios antes de passar a qualidade, porque depois a gente só vai mudar nos tons para harmonizar a capa mesmo. Então aqui eu tô clareando, contraste, saturação, tom, depois copia o tom e pinta com o pincel, né? E depois a gente vai no modo de mistura e coloca um que combine e basicamente vai testando até encontrar o tom certo e que fique mais ou menos a mesma coisa. Mas é isso, não tem muito segredo não. Vai testando aí nos vermelho, verde, azul, tom, saturação, modo de mistura. Vai testando tudo isso aí, até ver um que encaixa. Normalmente os que funcionam mais é os modos de mistura multiplicar, cor e matiz e os ajustes de cor. Todos praticamente funcionam. Agora que a gente ajustou os detalhezinhos básicos, a gente vai melhorar a qualidade do Face. No Remini, que é um aplicativo que eu gosto bastante e que é usado por a maioria dos designers e capistas, a gente vai aprimorar a foto, pula esses anúncios, pula tudo isso aí. Então pronto, agora a gente vai aprimorar. Assiste o anúncio bonitinho. Tchau, tchau, tchau. Pronto, agora que a gente melhorou a qualidade de ambos os faces, a gente vai voltar lá no Ibis Paint, adicionar uma nova camada, né, da imagem que a gente melhorou e remover as outras duas de baixo e remover o fundo. Isso você vai fazer com os dois faces, sempre. Testando aqui, tá tudo bonitinho. Visualizar os dois, né? Vamos ver. É tudo show. Tudo show, tudo show. Agora vem uma parte extremamente chata, que a gente vai recortar todas essas rebarbazinhas, essas bordas que ficou na imagem, quando a gente foi remover o fundo por IA. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, eu prefiro remover essas bordas com o dedo do que deixar um aplicativo remover ele pra mim. Então, eu tô aqui removendo, né? Então eu vou acelerar o vídeo pra poder essa parte não ficar tão chata pra vocês. Mas basicamente é só recortar e ter cuidado para não recortar demais e ter muita atenção nesses detalhezinhos pequenos que ficam. Às vezes alguma coisinha dá pra você remover e tal, mas aí tu deixa pra fazer isso nos dois faces, tá? Tome muito cuidado com as bordinhas. Pronto, aí aqui no cabelo do Jungkook, tu me pergunta, Nicolas, o que é que você vai fazer pra ajeitar esse cabelo? Eu sou hater de cabelo, eu não gosto de fazer cabelo, então é assim, o que é que eu faço? Eu duplico essa camada 3 vezes. Aqui eu vou fazer por partes, eu fiz 2, mas duplica 3. Em uma delas você usa o extrair desenho da linha, deixa o mais preto possível a parte do cabelo. Aí você usa uma das camadas no cortar em cima dessa que está preta e você usa a de baixo, que é a principal, e vai recortando essas bordinhas com cuidado e deixando só os fiozinhos que estão recortados já na camada específica. Recortando, recortando, recortando com muito cuidado, só a parte branca, tá? Só a parte que tá branca, porque a que tá preta a gente já conseguiu ajeitar, certo? Então é isso. Olha bem direitinho pra não recortar demais. Vai ajeitando com um pincel da hora, né? Eu gosto do desvanecer porque ele não apaga muito, né? Ele deixa um apagado bem sutil nessa parte, principalmente. Depois disso, é só você unir as camadas no cortar, que dá certo. Não no cortar exatamente, 2 no cortar já tá bom e funciona direitinho, ó. Aí apaga esse excesso, né? A gente só quer o cabelo mesmo com recortadinho, bonitinho. Pode apagar o rosto em si, deixar só o cabelo mesmo. Pode deixar atrás da camada e junta. Pronto. Aí agora, analisando a capa inteira por si só, eu achei que o Jungkook acabou ficando um pouco pescoçudo. Então eu vou ajeitar isso com a ferramenta laço. E o que eu fiz? Eu selecionei somente a cabeça dele
tomando cuidado, muito cuidado para não pegar muito da roupa, né? Porque a gente só quer diminuir um pouco o tamanho do pescoço. Duplica esse selecionado que a gente fez, ajusta, apaga o excesso do fundo, né? E a gente vai ajeitar aqui essa bordinha que ficou aqui. Pronto, ajeita. Pronto, tudo igualzinho, une a camada. Agora eu reposicionei o Jungkook aqui e aproveitei para reposicionar os dois juntos, pronto. Aí agora eu tô posicionando o texto maior novamente, porque eu não tava gostando do jeito que tava. Até ficar do jeito que eu acho que fique legal. Show! A gente vai começar com a manipulação de cenário. A gente vai ajustar os tons. Primeiro eu tô aqui aumentando essa borda preta, né, pra ficar uma coisa legal. Então a gente duplica a camada do fundo e vai ajustando os tons, conforme o que a gente acha bonito. Mas também tem que seguir a paleta de cores que a pessoa pediu. Que, nesse caso, como foi azul e vermelho, a gente vai ajustar a saturação, tom e tudo isso, tá bom? Então, balanço de cores, tom e saturação. A gente vai ajustar esse overlay de fogo, né? Tô aumentando aqui os tons, ajustando, bonitinho, apagando, caneta especial. Aqui eu tentei ver se o Ibis Paint tinha algum recurso de fogo que eu pudesse usar, mas eu acabei não encontrando nada. Então vai ser só isso mesmo. Mas também queria aproveitar para mostrar que no Ibis Paint ele também oferece algumas opções de iluminação e outros recursos que são muito úteis na edição. Então, esses aqui são os que eu mais gosto de usar. Não uso sempre, mas eles são bem úteis. Acabei encontrando um de fumaça, que eu achei bem interessante, então eu acabei usando ele. Mas aqui eu apaguei bastante da fumaça, né? Porque eu queria algo mais sutil, eu não queria algo tão marcado. Então, eu também gosto de alterar a cor, né? Deixar um vermelhinho pra poder combinar, né? E não ficar uma coisa muito distinta. Aqui eu dupliquei a camada a partir da pasta, tirei o nome. E aqui eu vou ajustar o tom novamente, só que eu vou ajustar o tom dela por inteiro. Então, tom, saturação e luminosidade e brilho e contraste. Deixando mais ou menos o mais escuro que eu consegui, mas que não interfira tanto na iluminação. E na curva de tons, eu gosto de usar para deixar mais proporcional os tons, mexer em tons de canto que às vezes a gente não consegue aproveitar muito a iluminação. Então, curva de tons é muito legal por isso. A gente mexe muito com essa coisa de duplicar camada já pronta, pré-pronta, e ajustar ela conforme os tons que a gente quer e tal. Mas basicamente é muito teste até a gente encontrar aquilo que a gente mais gosta. Então aqui eu tô organizando por pastas novamente, e aqui eu vou fazer uma técnica que... vocês estão vendo que eu tô duplicando a mesma camada várias vezes? Pronto, a gente vai usar essas 5 camadas para uma coisa só. Deixa só uma visível. As outras tu apaga a visibilidade. Aí a gente vai aqui nesse negócio de mapa de gradação e você vai descer esse negócio até chegar aqui, japonês, vermelho e azul. Seleciona ele. Aí você vai ajustar conforme você acha bonito. E você vai fazer essa mesma coisa com todos os outros, só que em outras cores. Aí você bota o modo de mistura luz indireta. Quando você fizer isso com todas as outras, só que você vai testando outros tons. Esses são os tons que eu gosto de usar, tanto que eu tenho alguns até favoritados. Mas aqui a gente vai pegar esse laranja e azul, ajustar, ajusta, e vai fazer isso com outros também. E assim seguindo. Mas é isso, coloca no tom e no modo de mistura, luz indireta. Aí isso aqui vai formar uma espécie de filtro diferente que a gente vai usar para dar harmoniosidade para a nossa capa. Não é obrigatório, porque a gente consegue fazer essa harmonização com outros tipos de ferramenta também, mas foi uma técnica que eu descobri e que me ajuda bastante e eu gosto muito. Então, tô colocando assim em todos, a mesma coisa,
só que com tons diferentes. Tons que eu acho que dá pra eu adaptar conforme o que eu tô fazendo e tal, mas sempre no luz indireta. Aí a gente viabiliza a camada e vai em ajustar tom, saturação e luminosidade. Você vai fazendo isso uma por vez, deixando a visibilidade de uma camada visível e em seguida a próxima e a próxima. Aí você vai abaixando a opacidade conforme o que você acha mais adequado para a camada ficar uniforme e harmônica, conforme o tom e a estética da capa. No final, lembre-se de juntar a última, e não indo descendo, juntando as camadas, porque não funciona e o modo de mistura às vezes acaba misturando demais e não fica bonito. Então, desce primeiro uma, depois outra, depois outra e depois outra. Aqui eu tô dando uma breve análise se eu gostei de como ficou, ajeitando alguns detalhes, as pastas, vendo as camadas. E bom, agora a gente vai pra harmonização dos personagens. E é isso. Começando pelo de mim, a gente vai duplicar a camada dele, apaga uma e deixa outra. Aí duplica essa que ficou. E nela que a gente vai trabalhar pra organizar os tons. Basicamente, como é uma capa dark, a gente mexe bastante com brilho e contraste. Então, mas também quero dizer que isso é parecido com o fundo. A gente meio que copia e cola algumas dos adereços de ajuste de cor que a gente fez no fundo no face dos personagens. A gente às vezes acaba mudando uma coisa ou outra, mais por questão de tom de pele mesmo, mas nada muito grande. Então é isso. Aqui curva de tons para combinar os aspectos de cor com a iluminação daquele fogo no fundo, do overlay do fogo no fundo. Na harmonização do face com o fundo, a gente acaba usando bastante o curva de tons, o tom, saturação e luminosidade, o balanço de cores, o brilho e contraste e também o mapa de gradação, porque para mim ela é a ferramenta que mais me ajuda a ter um controle dos filtros e da harmoniosidade da capa. Então também vou duplicar as camadas em 5 e fazer basicamente o mesmo processo. Luz indireta, escolher o degradê que combina melhor e ajeitando conforme o que eu acho que fica bonito. E é isso, não tem muito segredo. Essas pra mim são as que mais funcionam, são as que mais deixam bonito, são as que mais me dão resultado. Mas eu quero que você não se esqueça que o Ibis Paint é livre para você explorar as ferramentas e o melhor jeito de você adaptá-las ao seu modo de usar. Então fique à vontade para usar o mapa de gradação de quantas maneiras você quiser, até porque você pode mudar a cor também. Você pode criar um mapa de gradação para você, de acordo com o degradê, tudo que você quiser, até um monte de cores, um monte mesmo. Se liguem como essa harmoniosidade ficou linda. Palavrão não verbalizado, pois não posso xingar aqui. Mas se liga, gente, que coisa linda. Aí agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa com o Jungkook. Sempre deixem uma camada reserva embaixo para caso haja intempéries na sua edit, você ter algum lugar para recorrer e não ter que estar sofrendo para recortar a imagem de novo e fazer iluminação de novo. Então deixe... iluminação não, a cor de novo. Então deixem essa imagem reserva guardadinha embaixo. Eu vou acelerar aqui porque basicamente o processo do Jungkook é quase igual ao do de mim. A gente vai usar o mapa de gradação, contraste, luz, tom, saturação, luminosidade, balanço de cores, é basicamente a mesma coisa. Então vou acelerar aqui pra vocês não estar tendo que ver a mesma coisa várias vezes. Mas basicamente é a mesma coisa.
Nessa hora, eu havia percebido que os cabelinhos do Jungkook estavam muito brancos e estavam me incomodando muito. Então eu peguei um pincel, desvanecimento, e passei por cima. Mas passei por cima com cuidado para não manchar as ondas do cabelo natural e não deixar ele com uma cor só, tipo só o castanho. Usei as cores da paleta do cabelo direitinho, cobrindo direitinho pra ficar uma coisa bonita e harmônica. Aí aqui eu juntei as camadas e, gente, que harmonização deliciosa. O dos dois. Nossa, que lindo, que delícia. Não posso xingar, mas vocês sabem que eu quis. Aqui eu tô ajeitando superficialmente os overlays de fogo que eu havia adicionado no início da capa, deixando eles um pouco mais vermelhinhos, um pouco mais discretos e superficiais, para não ficar uma coisa tão marcada. Aqui eu adicionei alguns dos materiais que a gente vai usar, tatuagens, textura para o título e outras coisas. Então vamos começar com a textura do título. Tô aqui selecionando, bonitinho. Tenta mover pro local que você acha que vai ficar mais bonito. Tô mexendo no tom, saturação e luminosidade da textura, mas acabou que ficou meio que um cinza meio dourado, levemente dourado, na verdade. Aí a gente vai borrar para ficar uma textura com qualidade e não ficar tão sem qualidade como foi a imagem que eu peguei, infelizmente, né? Aí a gente vai duplicar essa camada que tá com a cor e o borrado que a gente quer que fique em todas as camadas que tem texto. Feito isso, a gente não precisa mais da outra que eu tinha baixado mais pra gente ver, então agora a gente vai para as tatuagens. Como eu peguei essa imagem do Pinterest, da tatuagem do Jungkook, vou deixar os créditos da pessoa. Então aqui, para remover, a gente usa o remover branco da cor, claro da cor, coloca no modo de mistura multiplicar e posiciona no bracinho dele. Bração, né? Aí a gente usa o pincel especial para organizar o tamanho, ajustar a proporção, apaga essas bordinhas pretas. Agora eu tô ajeitando os detalhes finais e eu vou deixar no modo de mistura multiplicar mesmo. Ajeitar o símbolo do arme com a ferramenta laço, que seleciona um pedacinho e move. Ajeitar os tons. E eu vou borrar também um pouquinho pra ficar mais ou menos do mesmo jeito que o Face. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com os outros, só que com essa tatuagem eu vou extrair com o desenho da linha, aumentando o desfoque do branco e deixando o preto, né? Aqui eu inverti só pra eu ter uma noção de como é que fica. Aqui agora eu tô colocando as tatuagens do Jimin e do Jungkook, respectivamente, testando, né, o que combina com cada um, aos pouquinhos, né, variando a tatuagem de um em uma camada e a tatuagem do outro em outra camada. Eu devia ter nomeado, mas eu acabei esquecendo na correria, mas espero que no final dê pra entender qual é a tatuagem do Jungkook e qual é a tatuagem do Jimin, direitinho, separadamente. Mas é isso, aqui eu tô terminando de ajeitar os detalhes. Agora eu terminei cada um e coloquei em sua respectiva pasta, nomeado direitinho, bem bonitinho. Pronto, agora, misteriosamente, a nossa capa vai aparecer toda manipulada com cabelo, olhos, boca, machucados, skin, tudo extremamente no seu lugarzinho. Ihu! Para remover esse PNG, só removendo ele na lata de tinta, não acho que fica com um efeito muito legal, porque fica com esse monte de borda branca e não é muito bonito. Então, duplica a camada, vai no ponto de preto e branco, deixa num tom que apareça ainda um pouco do branco, aí você remove o claro da cor. Aí você pinta esses pedacinhos que sobraram de branco na camada específica e vai contornando bonitinho. Que aí, a camada que você vai colocar em cima, no cortando, ela vai ficar exatamente em cima. Ou seja, ela vai pegar absolutamente tudo que tá embaixo.
Aí vai parecer mais bonito, vamos dizer assim. Vai ficar sem aquelas bordinhas brancas. Mas, se você quiser, também pode remover em aplicativos ou sites que removem o fundo, porque também super prático e super útil. E a gente vai ajeitar o tom desse objeto para ficar semelhante ao fundo e aos personagens. E vai borrar ele para o Wattpad e as plataformas em que essa capa for publicada, o objeto não for uma intempérie para o autor ter a sua capa, a sua história removida do ar. Sério, gente, não deixem esses objetos explícitos em capas. Às vezes acontece mesmo de a sua capa ser removida do ar, a sua capa ou a história, sei lá, ser removida do ar justamente por causa desses objetos. Então, borrem ele. Borrem. Nem que seja só um pouco, porque faz uma diferença sim. Pronto. Agora eu tô realocando o objeto, deixando na pasta do personagem respectivo que vai segurá-la. E ajeitar os detalhes, né? Apagar, tal. Renomear e tudo. Quando a gente está prestes a fazer a iluminação, eu gosto de ir no Face e borrar só um pouquinho as bordas do corpo dele, para poder ficar uma coisa mais... uma iluminação mais confortável visualmente. Então, mas não precisa ser uma coisa muito grande, só um pouquinho mesmo já dá certo para desenrolar. Então, tô borrando um pouquinho e fica assim, pronto. Aqui eu tô duplicando o fundo para poder borrar e ficar o foco só nos personagens mesmo, mas não uma coisa muito grande, só o suficiente para eles serem o foco da capa. Abaixo um pouquinho a opacidade e junto novamente. Agora a gente vai para a parte mais deliciosa de todas as capas de fanfic, a iluminação. Aqui eu tô colocando alguns overlays que eu baixei do Pinterest, mas estão todos na minha pasta de recursos, que vocês vão ter acesso mais na frente. E, para começar, a gente vai colocar uma camada no adicionar e selecionando o pincel aerógrafo, no pincel grandão, e a gente vai começar a pintar. Mais ou menos onde tem pontos de luz. Sempre onde tem pontos de luz. Aí às vezes você pode selecionar uma cor mais clara para dar o efeito mais brilhante. Para, por exemplo, numa lâmpada de poste de energia ou algo do tipo. Essa camada de adicionar com o pincel, com as cores referentes à capa, o vermelho, o azul, o laranja, amarelo, azul mais aguado, isso é mais a parte de iluminação crua da sua capa. Ou seja, essa é a iluminação verdadeira da sua capa, sem overlays, sem nada extra. Essa foi uma iluminação que você fez. Então ela precisa estar bem estruturada e saturada, iluminada e com um contraste legal. Por isso, eu não achei o contraste dessa muito bonito, então eu vou criar uma nova camada com o sobrepor para a gente ajeitar esses detalhes extras em cantinhos específicos. Depois disso, você abaixa a opacidade de algumas das camadas, a de sobreposição e a de adicionar. Pronto. Depois que a gente terminou com essas duas camadas cruas, que são mais ou menos o pincel e a mão livre, agora a gente vai para os overlays. Esse de brilhinhos, eu gosto de deixar ele preto, com só as estrelinhas mesmo, e com levemente o tom da capa em si. Eu escolhi o azul, eu removi o fundo com o branco da cor e deixei no adicionar. Aqui eu apaguei um pouquinho das estrelinhas que ficam na cara do Face e borrei só um pouquinho para dar um destaque. Para essa daqui, como ela já é respectivamente do lado de que era para estar, o vermelho do lado do vermelho e o azul do lado do azul, eu não precisei mexer muito, então eu só aumentei o tamanho, estiquei e borrei bastante. E deixei o tom um pouco mais escuro e mais harmônico possível. Algumas coisas que não ficarem legal, apagando, né? Juntando as 3 camadas de iluminação que temos até agora. E vamos para esse. Esse daqui eu gosto de deixar ele um pouquinho levemente inclinado, para poder eu conseguir adaptar ele. Eu gosto dele um pouco escuro, e não gosto dessas duas pontinhas que ficam, então eu nunca deixo.
Aí aqui eu vou ajustar o tom conforme as cores da capa. E uma dica, se você porventura achar um overlay que ele esteja sem qualidade, você pode usar ele mesmo sem qualidade, porque é só você borrar ele o máximo que você puder, porque os pixels pequenos que tinha naquele overlay, quando ele for borrado, esses pixels vão voltar a ser do tamanho que você selecionou para a sua capa. Então não vai ter muita diferença de tamanho caso você escolha um overlay sem qualidade. Só lembre de borrá-lo para a capa e adapte-o a Edit. Então, bom, continuando a parte de iluminação, esse ponto de luz é um que eu gosto muito, muito mesmo, porque ele dá uma diferença muito grande na iluminação da capa. Então, eu tô duplicando ele porque eu vou usar ele em outra parte com a outra cor. Um lado com o azul e um lado com o vermelho. Posicionando, posicionando. Eu acredito que eu uso esses brilhinhos, esses pontinhos de luz em praticamente todas as minhas capas, porque eu acho que esses pontinhos ficam bonitos em absolutamente qualquer título. Então, se vocês quiserem usar também, não tem problema nenhum, fiquem à vontade. Mas é isso, eu vou recortar e posicioná-los no título, conforme a iluminação. Agora, nos ajustes finais, na nossa finalização, a gente vai usar bastante o tom, saturação, luminosidade, balanço de cores, brilho, contraste e o mapa de gradação. Então aqui, tá vendo que eu terminei de ajustar a iluminação e agora... detalhes, pronto. Só pra quem tem toque, ajeitar isso aqui, pronto. Aqui, vou fazer a iluminação do personagem. Duplico a camada, pinto toda de preto, eu vou no filtro e seleciono o interior, o brilho interior. Aí eu removo o branco, inverto novamente e vou ajustar o tom para vermelho. Diminui a luminosidade inteira e aumenta toda a saturação e modifica o tom. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Jimin. Mesma coisa. Aí no Alpha Lock ou no cortando, você usa outra cor para ajeitar os detalhes de cada bordinha de acordo com o tom. E também não esquece de deixar o modo de mistura no adicionar também, porque a iluminação normalmente sempre fica bonita com o adicionar tela ou luz indireta. Sempre fica bonito com uma dessas. Agora, tudo que eu for fazer vai ser mais baboseira por questão de toque com organização, mas vocês não precisam fazer isso se não quiserem, podem seguir normalmente. Eu vou criar outra pasta para colocar a capa do zero e vou adicionar essa capa nessa pasta com a iluminação, o sobrepor e outras camadas de organização de tom. Mas primeiro, aparentemente, eu fiz um enquadramento e coloquei iluminações em cantos que estavam faltando. Olhos finais em que a gente percebe que tem errinhos em cantinhos que a gente não estava muito atento. Mas agora, aparentemente, tô terminando aqui. Pronto. A pasta que eu havia mencionado, ela foi criada com detalhes, todos juntos. Iluminação, enquadramento e outros detalhes. Tudo junto. Agora, a gente vai criar uma camada de ajuste e nessa camada de ajuste a gente vai usar filtros e nesses filtros vão ser os mesmos de sempre: iluminação, saturação, tom, balanço de cores, contraste, brilho e esses. O curva de tons também é bom usar. Então basicamente eu vou testando aí o que eu acho que fica mais bonito, vou diminuindo a opacidade, ajustando o brilho, contraste. Não tem muito segredo, basicamente eu vou colocando, adicionando essas camadas conforme o que eu acho que tá precisando modificar, porque às vezes eu acho que a capa ou tá muito clara ou tá muito escura, então esses ajustes são para isso. Aqui a gente vai juntar a pasta a partir da tela e vai duplicar as 5 vezes novamente.
e deixar somente uma visível, que é para ser a nossa capa base para juntar as camadas. Então, no mapa gradação a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com os faces e o fundo. Exatamente com as mesmas cores e mais ou menos o mesmo tom e ajuste. Basicamente a mesma coisa. Tudo no modo luz indireta e juntando uma camada por vez, até terminar. Depois de unir tudo, diminui só um pouquinho a opacidade, ajeita o brilho. Aqui são só detalhes fúteis que o perfeccionista tá fazendo, mas não é necessário fazer isso porque a capa já está praticamente pronta. Agora, eu passei essa capa no Polar com 2 filtros distintos e criei uma pasta com a capa original e essas 2 versões numa pasta só. E organizando, renomeando a pasta como Polar, colocando o nome dos filtros, respectivamente, e arrumando, apagando detalhezinhos, e é isso. Deixarei os créditos dos artistas dos filtros na descrição, tá bom? E o link também para caso alguém queira usar. Basicamente é isso, gente. Ajeitando, apagando o que não acha legal. E é isso. Diminui também um pouquinho a opacidade dessa pasta. Normalmente eu gosto de deixar no 90 ou no 85. Opa, dupliquei a pasta sem querer. Só a camada. Pronto. Terminamos a capa. Mas eu vou fazer uma coisa que não seria necessário fazer. Você poderia entregar a capa exatamente desse jeito para o autor, se você quisesse. Mas eu vou fazer isso porque é mais uma marca de assinatura, porque eu acho bonito. Então vou deixar só vocês assistirem mesmo, porque explicar isso vai ser esquisito. Então apenas assistam e se vocês gostarem, vocês tentam replicar. E prontinho, capa finalizada. Eu gosto de salvar a imagem na super resolução IA X2, porque eu acho que a qualidade fica extremamente melhor e mais bonita. Mas não é obrigatório, você pode baixar em PNG, JPEG, normalmente, que também fica super bonito. Mas olha como dá uma diferença na qualidade da imagem, tipo, uou. Pois é, então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa na aula de hoje, que tenha sido produtivo, que vocês tenham visto técnicas novas, que provavelmente ninguém nunca tenha ensinado pra vocês. Eu espero que tenham aprendido um pouquinho comigo e que eu tenha ajudado vocês também nesse processo de editar, de aprimorar a técnica e tudo isso. Bom, é isso. A gente se vê na próxima aula. Tchau!